Bem-vindo, querido Libra. Nesta sexta-feira, 10 de janeiro, uma energia suave, porém poderosa, te envolve, convidando a uma profunda reflexão sobre seus relacionamentos e sua harmonia interior. Para você, Libra, a conexão é uma arte bela e sagrada. Vista de fora, você frequentemente aparenta ser a personificação da diplomacia e da paciência, aquela que suaviza as arestas e busca o equilíbrio. É um erro comum, e muitas vezes perigoso, que os outros acreditem que essa natureza pacífica significa que você pode ser ignorada, que uma palavra dura ou um momento de desrespeito simplesmente passarão despercebidos. A verdade é muito mais profunda. Seu mundo interior é extremamente sensível. Você percebe não apenas as palavras que lhe são ditas, mas também os tons sutis, as intenções não expressas e o subtexto silencioso por trás de cada interação. Quando a mágoa chega até você, raramente se manifesta como uma reação imediata e estrondosa. Em vez disso, começa como uma mudança sutil, um sinal interno silencioso de que algo está em desequilíbrio. É como se algo fundamental tivesse se alterado, um sussurro suave dentro de você indicando que um limite foi ultrapassado. Você mesmo pode não conseguir precisar o momento exato em que isso aconteceu. Exteriormente, você continua com elegância e compostura, mantendo uma aparência calma e evitando confrontos. No entanto, internamente, um processo de reavaliação silenciosa se inicia. Você não julga uma única ação isoladamente, mas, em vez disso, recua para observar toda a complexidade do relacionamento. Você se pergunta gentilmente: foi um deslize isolado ou parte de um padrão recorrente? Existe respeito genuíno aqui, ou apenas o hábito de presumir que sua gentileza é algo natural? O maior mal-entendido que os outros podem ter é interpretar seu silêncio como concordância. Na verdade, seu silêncio é um espaço de profunda observação. Você não está se precipitando em julgamentos porque valoriza a honestidade acima de tudo, principalmente consigo mesmo. Você não tem o desejo de desfazer uma conexão no momento de emoção, mas sim, busca entender se ela realmente merece continuar. Quando você sente que seu valor é visto apenas em função da sua conveniência, algo dentro de você muda para sempre. O desejo natural de investir, apoiar e buscar harmonia começa a desaparecer. Isso não se manifesta como uma saída dramática. É um distanciamento gradual e interno, tão sutil que pode permanecer imperceptível por muito tempo. A mágoa que você sente não se transforma em raiva ou agressão. Ela se cristaliza em um ponto de clareza sóbria. Você chega a uma compreensão tranquila de que as coisas não podem continuar assim. Se o respeito não for retribuído, você começa a se afastar da situação calmamente, sem alarde, mas com um profundo senso de finalidade. Por que é tão perigoso ferir esse espírito? Porque você não lutará por uma conexão onde não é mais verdadeiramente visto. Você não implorará para provar seu valor. Você simplesmente deixará de estar presente. E uma vez que isso acontece, a profundidade anterior do relacionamento se perde, impossível de recuperar. Quando a decepção se repete, o processo interno se aprofunda, passando da observação a uma profunda reconsideração. Você começa a se fazer as perguntas que antes havia deixado de lado. Por que permito isso? Por que escolho permanecer aqui? O que realmente recebo em troca? Essas não são perguntas que nascem de uma emoção passageira, mas de valores essenciais. Nesses momentos, você se torna especialmente sensível à desconexão entre palavras e ações. Se alguém fala de uma maneira, mas se comporta de outra, sua confiança começa a se deteriorar rapidamente. Isso não acontece porque você é excessivamente sensível, mas porque, para você, a honestidade é o próprio alicerce de qualquer equilíbrio verdadeiro. Onde a honestidade está ausente, a própria razão para continuar se evapora. Os outros podem notar que você se torna um pouco mais reservado. Não frio, não rude, mas gentilmente distante. Você compartilha menos, se envolve menos, investe menos esforço. Isso não é uma punição ou uma manipulação. É um ato necessário de autopreservação, uma maneira de proteger seu espírito quando o ambiente externo deixa de parecer seguro. Frequentemente, as pessoas cometem outro erro crucial neste ponto. Não vendo nenhuma reação dramática, testam ainda mais os limites, permitindo palavras duras, desatenção ou negligência, acreditando que, se não houver resposta externa, tudo está permitido.
Mas é precisamente nesta fase de silêncio que uma decisão interna está quase completa. Você não sai num ápice de emoção. Você sai quando tudo dentro de você se torna cristalino, quando não há mais necessidade de explicar a situação para si mesmo, quando seu equilíbrio interior foi perturbado de forma irreparável. E essa partida é sempre silenciosa. A constatação mais pungente para os outros é que houve muitos avisos. Eles simplesmente não foram eloquentes. Estavam contidos nas pausas, nos silêncios, no arrefecimento gradual do afeto, no recuo suave do seu envolvimento. Se esses sinais sutis passaram despercebidos, significa que a conexão foi mantida apenas pela sua paciência. E quando essa paciência finalmente se esgota, resta apenas uma decisão que não pode ser desfeita por desculpas, promessas ou tentativas de recuperar o passado, porque o passado já foi reinterpretado. Onde antes havia esperança, agora repousa um ponto final silencioso. Existe um aspecto único em sua natureza que raramente se manifesta de imediato. Você pode levar muito tempo para admitir, até mesmo para si mesmo, que está sofrendo. Você se esforça para manter uma imagem de calma, equilíbrio e controle. É importante para você não se quebrar, não dizer coisas das quais possa se arrepender, não destruir o que pode ter sido construído ao longo de anos. Portanto, a mágoa inicialmente se disfarça de reflexão. Interiormente, você vivencia um processo complexo, como se estivesse avaliando não apenas a situação, mas a si mesmo dentro dela. Fui honesto? Esperava demais? Permiti demais? Se as respostas apontam consistentemente para longe de você, uma compreensão profunda, porém clara, surge. O problema não está em mim. Você pode nem perceber como seu olhar começa a mudar, tornando-se mais observador e menos envolvido emocionalmente. Você escuta, mas não mais com a mesma atenção absorta. Você está presente, mas não totalmente presente. Isso não é uma atuação. Acontece quase imperceptivelmente, mas marca o início do fim da antiga forma de se relacionar. Nesta fase, é extremamente imprudente tentar minimizar a situação ou fingir que nada de grave aconteceu. Desvalorizar seus sentimentos é a maneira mais rápida de destruir os últimos vestígios de confiança. Para você, não se trata tanto do pedido de desculpas, mas sim do reconhecimento de que um limite foi ultrapassado. Quando sua dor é ignorada ou ridicularizada, você deixa de ver valor no diálogo. Não por orgulho ou desejo de punir, mas simplesmente porque uma conversa na qual você não é verdadeiramente ouvido perde todo o sentido. A decisão interna se consolida. O mais difícil para os outros é que tudo ainda pode parecer normal na superfície. Não há discussões, nem palavras duras, nem ultimatos. Mas a pessoa que eles conheciam não está mais lá. Você está partindo gradualmente, fechando portas internas uma a uma. Aqui reside o verdadeiro perigo, quando a partida não é do corpo, mas do coração. Um corpo pode ser reconquistado com uma conversa, mas um coração que chegou a uma conclusão não retorna. Outro motivo crucial pelo qual a falta de respeito não pode ser tolerada é a sua profunda sensibilidade à atmosfera. Não apenas às palavras, mas ao que está subjacente a elas. Se a frieza, a agressividade velada ou a indiferença entram na dinâmica, você sente imediatamente. Mesmo que a aparência externa permaneça polida, você raramente expressa queixas diretamente. Parece errado quebrar um equilíbrio frágil com frases bruscas, mas isso não significa que você seja desatento. Pelo contrário, você vê mais do que diz. Cada pequeno gesto é cuidadosamente adicionado à sua imagem interna do relacionamento. Alguém pode continuar a fazer piadas, a sorrir, a dizer que está tudo bem, mas se você começar a sentir uma falta de segurança, começará a se fechar. Não de forma ostensiva, mas com muita cautela, para evitar provocar conflitos. Parece distanciamento, mas na verdade é proteção. Quando você entende que sua gentileza está sendo confundida com fraqueza, surge um profundo sentimento de decepção. Não raiva, não amargura, mas pura decepção. Esse sentimento é muito mais decisivo porque não busca diálogo adicional. O desejo de explicar ou provar algo desaparece. Você para de esperar ser compreendido e simplesmente aceita o fato de que, aqui, não sou ouvido. Essa aceitação se torna o ponto final, após o qual um retorno à proximidade anterior é impossível. Frequentemente,
Os outros só percebem a perda depois que ela já aconteceu por completo. Quando seu apoio se foi, quando sua disposição para ceder desapareceu, quando o calor familiar foi substituído por um distanciamento educado. Só então vem a compreensão de que algo verdadeiramente precioso foi perdido. Você não parte abruptamente. Você parte passo a passo, e cada passo é precedido por um longo período de reflexão interna. Portanto, suas decisões carregam um senso de finalidade inabalável. Há uma profundidade especial na forma como você lida com a decepção. Você não se permite nutrir ódio ou alimentar planos de vingança. Sua resposta é muito mais silenciosa e, portanto, muito mais forte. Interiormente, ocorre uma mudança lenta, quase imperceptível, de valores. O que antes parecia importante perde o sentido. O que antes era ignorado torna-se impossível de ignorar. Nesses momentos, você começa a enxergar os relacionamentos não pela emoção, mas pela estrutura. É como se você se afastasse e observasse: quem dá e quem só recebe. Onde está a igualdade e onde está o desequilíbrio? Onde está o respeito e onde está apenas o hábito de tirar vantagem? Esse olhar não é frio por crueldade, mas sim pela necessidade de autopreservação. Você pode não ouvir nenhuma repreensão ou acusação. Na verdade, pode até continuar se comportando corretamente, educadamente, até mesmo gentilmente. Mas esse não é mais o envolvimento de antigamente. É uma forma, agora vazia de conteúdo. Você não se abre mais, não compartilha o que é sagrado para você, nem permite que os outros entrem profundamente em seu ser. E é justamente essa profundidade que sempre foi a principal ponte entre você e o mundo. O mais perigoso durante esse período é que os outros pressionem, exijam explicações, acusem você de frieza, digam que você mudou. Tais palavras apenas aceleram a ruptura interior, porque, em vez de diálogo, você ouve confirmação. Mais uma vez, eles não estão tentando entender, apenas desejam reaver a conveniência que você proporcionou. Internamente, um processo crucial de restauração da sua própria dignidade está em andamento. Você para de duvidar se tem o direito de se sentir como se sente. Você não justifica mais as ações dos outros às suas próprias custas. Você aceita uma verdade simples, embora dolorosa. Se a dor se repetir, sua origem não é acidental. É nesse momento que a última esperança, de que as coisas se resolvam sozinhas, se esvai. A esperança é o último fio que mantém esse vínculo unido. Quando ela se vai, resta apenas uma decisão, não uma decisão emocional, mas uma decisão madura de não continuar onde você é sistematicamente ferido, mesmo que involuntariamente. Muitas vezes, as pessoas só percebem o seu verdadeiro valor tarde demais, quando já não há mais nada a explicar, quando o seu apoio, carinho e atenção desapareceram por completo. Surge então um vazio que não pode ser preenchido com conversas ou desculpas, porque a questão nunca foi uma única palavra, uma única ação ou mesmo uma única mágoa. Tratava-se da sensação acumulada de que você já não era mais valorizado. Essa sensação não se cura com promessas, só se cura com o tempo e o espaço. Você não vai embora porque deixou de ser amado. Você vai embora porque aprendeu a se amar o suficiente para não permanecer onde o seu equilíbrio interior está constantemente sendo destruído. E é essa compreensão que torna a sua partida permanente. Existe uma outra camada da sua natureza que raramente é reconhecida. Você tem uma profunda capacidade de acreditar no potencial, não em promessas ou palavras, mas na possibilidade de crescimento dentro de uma situação. Você consegue enxergar o melhor em uma pessoa mesmo quando ela não o demonstra. É essa mesma fé que a torna singularmente vulnerável à decepção. Sua paciência não nasce do medo da solidão ou da falta de autoconfiança. Você persevera porque acredita sinceramente que, com o tempo, com mais delicadeza e consideração cuidadosa, as coisas podem encontrar o equilíbrio. Essa postura parece nobre, madura e sábia, mas torna-se perigosa quando o outro lado começa a perceber sua paciência como a norma. Em certo ponto, ocorre uma virada interna. Não abrupta, imperceptível, mas irreversível. De repente, você compreende que, durante todo esse tempo, você era a única pessoa tentando manter o equilíbrio, a única a considerar os sentimentos, as consequências e o futuro. Essa constatação é dolorosa porque destrói a bela ilusão da reciprocidade. Depois disso, sua percepção do passado muda.
Momentos que pareciam insignificantes vêm à tona, frases antes ignoradas, ações antes justificadas pelo cansaço ou pelas circunstâncias. Tudo se alinha em um padrão único e claro, e fica óbvio que não se trata de acidentes, mas de um sistema. Nesse período, você para de esperar. Não porque tenha deixado de ter esperança, mas porque compreendeu que esperar não muda nada. Você não espera mais ser ouvido, visto ou valorizado. Começa a agir a partir de uma maturidade interior, onde a pergunta central muda de por que isso está acontecendo comigo, para por que continuo permitindo que isso aconteça. É vital entender que, nesse momento, não há desejo interior de consertar as coisas. Consertar implica um esforço conjunto, e aqui ficou claro que o esforço era unilateral. Então, resta apenas um passo honesto: retirar-se de um processo que o esgota. Para os outros, isso pode parecer frieza ou uma mudança repentina, mas, na realidade, é o resultado de uma longa jornada interior. Um caminho repleto de dúvidas, tentativas de compreender, perdoar e aceitar. Se a decisão de partir foi finalmente tomada, significa que todas as outras opções foram esgotadas. Depois disso, você emerge transformado, mais sereno, mais perspicaz, mais protetor da sua energia. Você não se abre imediatamente, não porque se tornou insensível, mas porque aprendeu a valorizar o que antes entregava com muita facilidade. O mais importante é que voltar ao formato antigo agora é impossível. Mesmo que a comunicação externa continue, internamente, tudo é diferente. Onde antes havia abertura, agora existe uma fronteira suave. Onde havia calor humano, agora reside uma correção polida. Esta é a resposta essencial para a pergunta por que ninguém deve te subestimar. Você não grita sobre sua dor. Você tira conclusões. E uma vez tirada uma conclusão, ela se torna parte da sua nova realidade interior, onde não há mais espaço para padrões antigos e dolorosos. Com o tempo, você começa a se relacionar com a proximidade de uma maneira diferente. Antes, era um estado natural: compartilhar, estar perto, sentir o outro. Agora, a proximidade se torna uma escolha consciente, não uma configuração automática. Você não se abre mais automaticamente. Torna-se importante para você observar não as palavras, mas as ações, não as intenções, mas a coerência. Depois de vivenciar uma decepção, você se torna especialmente atento aos pequenos detalhes, ao tom de voz, às pausas, à forma como é tratado em momentos difíceis. Onde antes você poderia ter ignorado inconsistências, agora é nesses mesmos detalhes que você encontra a verdade, pois é nos detalhes que os relacionamentos verdadeiros se revelam. Os outros podem notar que você parece mais calmo, mas, de alguma forma, mais distante. Isso não é frieza ou indiferença. É uma serenidade interior. Você não abre mais as portas de par em par. Você as abre apenas para aqueles que sabem entrar com cuidado. É essencial perceber que a dor que você sentiu não destruiu sua capacidade de amar. Ela te ensinou a escolher. Você não se perde mais em relacionamentos, não sacrifica mais seu espírito por uma ilusão de paz, nem coloca o conforto do outro acima da sua própria dignidade. Isso te torna mais forte do que nunca. Depois de uma experiência como essa, o desejo de voltar a padrões antigos desaparece. Mesmo que fossem acolhedores, familiares e reconfortantes, porque agora você carrega dentro de si a certeza de que o familiar nem sempre é seguro. E uma vez perdida a segurança, nenhuma nostalgia pode substituí-la. Muitas vezes, as pessoas percebem essa transformação como um fechamento emocional, mas essa é apenas uma visão externa. Internamente, um processo de restauração está acontecendo. Você está se reconstruindo, não através da paciência, mas através do respeito pelos seus próprios sentimentos e limites. Durante esse período, você valoriza especialmente o silêncio, não como vazio, mas como um espaço sagrado onde você não precisa explicar, justificar ou provar nada. No silêncio, não há pressão. E é ali que você entende quem deseja ser e quem está disposto a convidar para a sua vida. Saiba que, após uma transformação interior como essa, você não pode simplesmente voltar a ser a pessoa que era antes. Você pode ser gentil, aberto e afetuoso, mas não mais ingênuo. Você pode amar, mas não à custa do seu amor próprio. Você pode estar presente para os outros, mas não à custa de se dissolver.
Para resumir a razão pela qual é tão crucial tratar seu coração com cuidado, a resposta é belamente simples. É porque você não revida destruindo o relacionamento. Em vez disso, você dissolve a ilusão de que pode ser tratado com descaso. E quando essa ilusão desaparece, resta apenas a realidade, sem adornos e sem segundas chances. O momento decisivo, após o qual tudo se encaixa em seu devido lugar, é quando você para de se perguntar: será que tenho razão em me sentir assim? E começa a confiar em si mesmo sem olhar para trás. Não porque você se tornou mais frio, mas porque duvidou de si mesmo por muito tempo em situações onde a dúvida não tinha lugar. Uma compreensão clara surge dentro de você. Se a dor se repete, se o desconforto se torna um ruído de fundo, se o respeito precisa ser implorado ou explicado, então não se trata de um mal-entendido. É um formato no qual você não é totalmente visto. E é essa constatação que se torna o verdadeiro ponto sem retorno. Nesse momento, você faz a escolha mais madura possível. Você para de lutar para preservar a aparência externa de uma conexão e, em vez disso, escolhe a sua plenitude interior. Essa não é uma decisão ruidosa. Não é acompanhada de discursos dramáticos. Acontece em silêncio, mas muda tudo. Você não precisa mais explicar por que está magoado. Não precisa mais provar que merece um tratamento melhor. Não precisa mais tentar transmitir o que deveria ser óbvio, porque, no fundo, você finalmente entende que, se alguém realmente quiser te ouvir, vai te ouvir sem explicações intermináveis. E se não ouvir, nenhuma palavra será suficiente. Durante essa fase, a necessidade de agradar a todos desaparece. Você para de se contorcer para manter uma paz superficial, entendendo que uma paz construída sobre a constante autonegação não é paz de verdade, mas uma forma de lenta autodestruição, e você não está mais disposto a pagar esse preço. Uma mudança muito importante ocorre, e com essa decisão vem uma profunda sensação de alívio. Não uma alegria imediata, nem uma confiança instantânea, mas um alívio profundo e tranquilo, como se você finalmente tivesse se livrado de um fardo que nunca deveria ter carregado. Esse sentimento se torna seu novo guia. Você começa a enxergar relacionamentos, conversas e situações passadas não da perspectiva de uma vítima, mas do ponto de vista da sabedoria conquistada. Você percebe onde foi paciente demais, onde ignorou os sinais, onde esperou mais do que era sensato. E em vez de autocrítica, surge um respeito gentil por si mesmo, por ter encontrado a força para finalmente dizer: basta. Depois disso, a qualidade da sua vida se transforma. Pode não mudar externamente de uma vez, mas a transformação interna é profunda. Você não vive mais na expectativa de que outra pessoa mude. Você começa a viver em harmonia com o que sente, e isso te torna mais calmo, mais estável e mais centrado. Você se torna mais perspicaz, não fechado, mas profundamente atento. Você não permite mais a entrada em seu espaço sagrado de quem entra sem cuidado. Se antes isso poderia ter parecido um medo da solidão, agora é uma escolha consciente de qualidade em vez de quantidade. O resultado mais poderoso desta jornada é o retorno sereno do seu amor próprio. Não é algo estridente ou rígido, mas profundo e inabalável. Você não questiona mais se tem o direito de ser tratado com dignidade. Você simplesmente sabe que tem. E esse saber é algo que ninguém jamais poderá lhe tirar. Esta, querida Libra, é a razão fundamental pela qual seu coração deve ser tratado com tanta delicadeza. Você não buscará vingança, não criará caos, não se envolverá em batalhas para provar um ponto. Você simplesmente deixará de estar presente onde sua harmonia interior é constantemente perturbada. E quando isso acontece, o que existia antes jamais poderá ser recuperado. Tudo o que resta é a nova realidade, onde você escolheu a si mesmo. Não por egoísmo, mas por maturidade. Não por raiva, mas por clareza. E é essa escolha, feita na quietude da sua alma, que se torna a sua verdade mais poderosa e duradoura.